Nós vamos resolver o problema 20 do princípio das casas dos pombos do Fomin, tá? Ele é interessante porque ele meio que é uma continuação do 19. Vamos lembrar que no 19 a gente discutiu o fato de que se eu tenho um conjunto de números x e eu quero provar que eu posso pegar que eu consigo pegar pelo menos uma dupla aqui dentro, tais que a diferença do primeiro número com o segundo possa ser divisível por k, basta que esse x seja pelo menos k mais 1, certo? Então era isso que eu provei. No caso, a gente tinha provado que eu conseguia, entre duas potências de 2, uma diferença de um múltiplo de 1987, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui é basicamente isso. Só que a gente vai provar que, dados 52 inteiros arbitrários, é sempre possível encontrar dois deles tais que a diferença de seus quadrados é divisível por 100. Vamos lembrar primeiro que eu posso escrever esses 52 inteiros, quaisquer, da maneira a vezes 100 mais r. Esse r, ele pode variar de 0 a 99. Então, eu tenho 100 possíveis restos. Quando eu levo isso ao quadrado, eu tenho quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E isso me garante um outro número da forma b vezes 100 mais um segundo resto. Acontece que quando eu elevo o número ao quadrado, eu mudo a forma dele, tá? Então, eu tinha 100 tipos de restos que estão listados aqui. Quando eu elevo esses 100 tipos de restos ao quadrado, porque olha só que legal, isso aqui eu posso afirmar que isso aqui é um múltiplo de 100. Isso aqui vai virar alguma coisa da forma c vezes 100 mais um resto, tá? E agora, esse segundo resto aqui é que me interessa, porque esse R que eu chamei de R2, que é o mesmo resto daqui, né? Esse resto, ele não vai ter 100 possibilidades mais, ele vai ter bem menos. E eu vou provar isso. Se eu elevar de 0 a 10, vamos pôr 10 aqui, o 10 vai virar resto 0. Então, do 0 ao 9, eu tenho 9 tipos de resto. O 11 eu vou ter o resto 21, o resto 11 vai virar resto 21 e assim por diante. Mas o que eu quero provar, olha que legal. No 49, tá vendo? Começou a repetir os restos. Eu tenho como se fosse uma sequência. Olha aqui embaixo, sequência também. Então, pelo princípio das casas pombos, eu consigo provar isso justamente por isso. Eu vou ter bem menos restos. Então, o que eu tenho que provar na verdade? Na verdade, eu não tenho 52 inteiros. Eu tenho 52 inteiros elevados ao quadrado, tá? E como eu tenho um conjunto bem menor de restos, eu consigo provar que eu tenho pelo menos dois números nesse grupo de 52, que quando eu elevo ao quadrado, tem restos iguais. E como eu estou fazendo a diferença, a gente volta no problema 19. E se eu pego dois números que tem o mesmo resto quando divisível por 100, a diferença entre eles vai ser um divisor de 100, tá? Então, automaticamente aqui eu provei que eu diminuí, né, por basicamente menos da metade. Eu não vou fazer todos, mas se você fizer todos, você vai descobrir a quantidade exata de restos, o novo conjunto de restos que você tem. Mas o mais importante é que ele é menor que a metade de 100, ou seja, ele é menor que 50. Então eu tenho pelo menos pelo menos um conjunto de 2, né, com o mesmo resto, num grupo de 50. Na verdade, esse grupo poderia até ser menos, né, 52 inteiros arbitrários. Acho que ele poderia ser menor, porque a gente consegue provar. Mas o mais legal é isso, né? A gente vai usar um exercício anterior para provar isso. Então, olha só, para saber exatamente quantos restos eu poderia ter, que esse quadrado eu teria que elevar. Então, eu não posso afirmar nada. Mas a gente consegue diminuir
né, os meus restos possíveis. Então, com certeza aqui eu tenho menos que 52 possíveis restos, tá? Por causa dessas sequências e tudo mais. Mas aí, se listar direitinho, a gente consegue que o número de casas seja menor que o de pombos. No caso aqui são meus pombos e minhas casas são os possíveis restos.